Por mais que a gente leia sobre isso, é muito difícil imaginar como é que era a vida dos seres humanos há 1000, há 2000, há 3000, há 5000 anos atrás. Eu não sei se você já ouviu comparações desse tipo, mas a grande maioria das pessoas pobres atualmente vivem numa condição um pouco mais confortável, um pouco melhor do que reis viviam na Idade Média, por exemplo. O frio era enfrentado. Nós temos ar-condicionado, até em casas mais humildes, né? Tem o mesmo tipo de investimenta que a gente tem, acesso a luvas, a casacos, tal. A comunicação. Se hoje a gente se fala de maneira tão rápida, antigamente um rei, se quisesse entrar em contato com outro reino, isso levava meses, muitas vezes, acontecia por conta de mensageiros. A vida era mais difícil, a alimentação era mais complicada, o acesso à informação, à cultura. As pessoas viviam muito mais assombradas pelos seus mitos, pelas suas crenças. Por isso até também que a importância em estados que nem se existia o conceito de estado laico, né? A importância da igreja, dos humores divinos, isso tinha total pertinência, não só na questão da agricultura, mas também nas decisões dos reis, no que o povo falava. Existia toda uma atmosfera que hoje em dia a gente olha à distância e fala, isso é um mito, isso não vai acontecer, foi coisa do passado, porque os tempos mudaram. E na medida em que os tempos mudaram, essa é uma característica muito peculiar dos seres humanos, o nosso jeito de enxergar a realidade também se alterou. Claro que nós ainda temos as nossas crenças, as nossas religiões, os nossos mitos, as nossas ideias, enfim. Mas eles foram se projetando para outros lugares. Talvez já não mais, pelo menos para a maioria das pessoas, aconteça de uma forma tão primitiva quanto era há 2000, há 3000, há 10.000 anos atrás. A humanidade ela vai evoluindo. A gente enxerga esse ponto onde nós estamos. Esse ponto onde nós estamos, isso inclui o que a gente acumulou de conhecimento científico, filosófico, político, né? E a gente acha, especialmente na questão da ciência, da política, eu acho difícil a gente pensar isso, mas que chegamos ao máximo de onde os seres humanos poderiam chegar. E talvez seja para hoje, né? Agora, isso não impede a ciência de continuar investindo, discutindo, pesquisando, se desenvolvendo, olhando ali para o horizonte e tentando seguir naquela direção. Aliás, essa é uma coisa muito legal da ciência, né? A ciência, muitas vezes, descobertas científicas e tecnologias que hoje a gente olha assim de maneira espantada, começaram de um sonho, começaram de um devaneio, começaram desacreditadas, até que a partir desse ponto de descrédito, um passo fosse dado, um estudo, uma descoberta, muita paciência, muito investimento, até se chegar a descobertas que hoje a gente até depende. E isso, obviamente, vai se espraiando para tudo aquilo que os seres humanos fazem. Mas antes que eu me esqueça, você já se inscreveu aqui no canal? Não? Então se inscreve. Se você gosta dos conteúdos aqui do canal, se você está sempre aqui e ainda não se inscreveu, é só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo. E aí você já faz parte do canal. Se você já é inscrito, curte, compartilha, comenta. Aliás, muito obrigado às pessoas que têm comentado em todos os vídeos. Sempre tem bastante comentários, eu sempre estou lendo. E agradeço todo mundo que de alguma maneira interage, participa. Isso é super importante para que esse vídeo seja entendido pelo YouTube como um conteúdo relevante e seja distribuído para mais gente. O seu papel, o seu envolvimento, o seu engajamento é fundamental nisso. Mas voltando para aquilo que a gente estava falando sobre as modificações, né? A ciência, eu dizia agora há pouco que aquilo que a gente vai descobrindo, desenvolvendo cientificamente, vai se espraiando para as nossas vidas. Por exemplo, vou te dar um exemplo que não sei se você já parou para pensar. Eu me lembro quando eu era criança, né? O meu pai, antes de sair, obviamente, ele tinha um cartão de crédito. Você lembra do cartão de crédito no carbono? Para quem não sabe, né, antigamente você tinha o cartãozinho, a máquina de cartão de crédito não era eletrônica, então se passava ali um carbono em cima, imprimia um negócio que era o que valia, né? Era uma outra tecnologia. Talões de cheque, dinheiro, nota de dinheiro, o dinheiro era mais palpável. Na medida em que a internet foi nos conectando e se desenvolvendo, a maneira como a gente enxerga, inclusive o dinheiro, mudou. Você, por exemplo, recebe seu salário.
dificilmente você vai receber um monte de nota uma em cima da outra, né? É na tua conta do banco e todo o sistema ele converge para que você seja obrigado a ter uma conta em banco. Se você não tem conta em banco, às vezes você não consegue nem arrumar trabalho. A primeira coisa é abrir a sua conta no banco. E se a pessoa tiver nome sujo, vai ter dificuldade para arrumar o trabalho. O nome sujo é mais uma armadilha do sistema que te empurra para um consumismo, né? Para os créditos, para os carnês e para coisas do tipo, para que você fique pego depois, aprisionado pelos juros e pelo sistema de limpar nome, sujar nome. Mas isso fica para outra história. O fato é que a gente é empurrado para isso, então a gente está ali preso no banco, é necessário ter uma conta no banco e você recebe o crédito, que é o seu salário. Então vamos imaginar que você ganha R$ 2.000, parece lá. Você não viu o dinheiro, né? Mas você está feliz que a sua conta agora diz que você tem R$ 2.000. Aí você vai fazer uma compra, pega o seu cartão de débito, por exemplo, vai na loja, põe ali na maquininha, põe a sua senha, menos R$ 2.000 na sua conta, mais R$ 2.000. Não que você vai gastar R$ 2.000 na compra, vamos imaginar que você gastou R$ 100 para comprar, sei lá, um ovo e uma batata. Tá mais ou menos isso hoje, né? Então você gastou R$ 100. Dos 2.000 você tem 1.900, né? E R$ 100 a mais aparece no crédito da conta do dono do supermercado. Ninguém viu o dinheiro, ninguém pegou o dinheiro, porque o dinheiro hoje é virtual. São números. Tem muitos multibilionários que na realidade têm números, têm créditos. Mas esse crédito, apesar da gente tentar confiar, e é necessário que seja assim, nos sistemas do mercado financeiro e tal, eles não são tão confiáveis assim. Você sabia que existe um fenômeno no Sol de erupções solares em espécie de vulcões ali naquela estrela maravilhosa que é o Sol? E se uma dessas erupções numa magnitude maior chega à Terra, a gente tem um bombardeio elétrico que apaga tudo. Existe esse risco. A ciência sabe disso, a NASA sabe disso e não depende da gente. Tá fora. Eu gosto de, se por um lado isso é temeroso, por outro isso nos humaniza, de pensar que a gente vive numa bola boiando no meio do nada. Nós podemos ter controle sobre os nossos sistemas, as nossas ruas, a nossa internet, a nossa política, a nossa família, a nossa casa, mas é o máximo. É como se a gente estivesse num naviozinho no meio de um oceano hostil, sem controle de nada que acontece no oceano. Daqui a pouco uma onda gigante faz o navio capotar. Eu estou falando dessa tempestade solar, por exemplo, que pode eliminar os sistemas elétricos e eletrônicos. Isso quer dizer o seguinte: um mundo sem internet, um mundo sem nada elétrico, sem avião, sem bateria, nada que depende de bateria, sem carro. Como é que é ser a humanidade? Como é que é ser a sua vida assim? A gente desenvolveu um sistema altamente dependente disso. E para mim, uma coisa muito emblemática, e eu me lembro que eu falei muito nessa época, foi quando a pandemia chegou e justamente colocou em xeque, né, aquilo que a gente considerava absolutamente sólido. A pandemia colocou em xeque o nosso sistema financeiro, né, o nosso sistema econômico, baseado no consumo, acabou. Daqui a pouco não dava mais para gerar renda dessa maneira. Muitas profissões simplesmente deixaram de receber. O governo teve que intervir, colocando dinheiro ali e tal. Isso mexeu também com a nossa crença na autossuficiência da existência, porque eu me lembro de pessoas comentando assim: amanhã, se eu pegar esse vírus, eu não sei o que pode acontecer, eu posso morrer. Eu me deparei agora com a possibilidade da morte. Aí eu perguntava assim, mas vem cá, houve algum outro tempo em que você não estava correndo o risco de morrer amanhã? Quem te garante? Você que cuida da sua saúde, você que é jovem, né, que não vai morrer por qualquer outra razão, por qualquer outro acidente, ou mesmo um imprevisto de saúde, a gente não tem esse controle. Aí tem o vídeo que eu gravei recentemente, vou colocar aqui para você ver, que eu falo justamente sobre isso, né? Sobre a nossa falta de controle, a nossa tentativa de ter respostas e controles. Mas talvez a tragédia, essa experiência coletiva que nós vivemos, escancarou uma situação que sempre houve. Inclusive, a fragilidade desse sistema que a gente criou e que eu descrevi agora há pouco, dando o exemplo do dinheiro, mas isso vale para as nossas comunicações, isso vale para os nossos trabalhos, isso vale para tudo.
Não que não devêssemos criar uma sociedade com tanta tecnologia, mas o que me gera inquietação é o nível de dependência da tecnologia que nós nos colocamos. E eu estou te falando isso voltando também para a história da plasticidade do cérebro, porque se o cérebro do homem médio, da Idade Média, de milhares de anos atrás, talvez, foi se modificando, até por uma questão de sobrevivência, a gente vem do tempo das cavernas, onde os conceitos, as necessidades, os valores, os perigos eram completamente diferentes dos de hoje. E na medida que a gente foi evoluindo, desenvolvendo a nossa ciência, a nossa tecnologia, modificando com isso as nossas crenças, os nossos valores, a nossa própria ética, o nosso cérebro, ele vai se desenvolvendo porque ele precisa se adaptar à vida do hospedeiro, que somos nós. As nossas ideias, as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que a gente chama de realidade é filtrado pelo nosso olhar, pelo nosso cérebro. Quem sabe de fato o que é a realidade para além dos olhos dos homens e mulheres que desenvolvem a sua própria cultura? E a gente chama isso de verdade, de mentira, de certo, de errado, e criamos então os nossos valores. Como eu disse, vão se modificando na medida em que o tempo passa e as experiências também vão se modificando. Mas o fato é que eu tenho percebido muito claramente, eu não sei se você já notou isso, mas começa a prestar atenção, por isso que eu estou gravando esse vídeo, que parece que o nosso cérebro está se adaptando a uma outra realidade, uma realidade virtual, uma realidade distante, uma realidade fria e, ao mesmo tempo, eu não sei se essa é a palavra correta, fácil. Por exemplo, eu era moleque, né? Eu ia aprender a dirigir, eu pegava o carro, eu saía na rua, eu pegava ônibus, eu ia atrás. Eu acho que você, ou a grande maioria das pessoas da minha idade também, se você for olhar para uma geração de uns tempos para cá, é muito mais ascética. Talvez essa seja a palavra, não fácil, mas ascético, protegido, distante. Também, a exemplo dos sistemas que a gente criou, dependentes de uma tecnologia para se relacionar, para ter amizade, para estudar, para viver. A vida na tela, a vida na distância, a vida baseada na tecnologia é uma vida diferente da vida que vivíamos até então. Isso é melhor? Isso é pior? Não me cabe julgar esse mérito. Mas o fato é que isso está, de alguma maneira, trabalhando numa adaptação dentro de um conceito de plasticidade cerebral para que a gente viva nessa outra realidade, mais ascética, mais fria, mais distante. Eu vejo claramente isso no trânsito. Eu vejo claramente isso nas amizades, nas relações. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias sobre a indiferença, né, que você vê em todos os lugares. Indiferença mesmo. E eu estava constatando, isso não é por mal. As pessoas se confrontadas com essa indiferença que gera falta de empatia, falta de gentileza, falta de humildade, falta de abertura, se confrontadas, eles vão negar. Imagina, eu sou uma pessoa muito boa, os outros é que são assim comigo. E poucos têm a autocrítica de perceber que já estão se adaptando a uma realidade onde a gente não se relaciona com o dinheiro, com as pessoas, com o perigo, a gente se relaciona com máquinas. Tem um filme chamado... se eu esquecer, depois eu ponho aqui na descrição. Lembrei, Substitutos, com Bruce Willis. É um filme velho, já deve ter uns 15 anos, talvez, o filme, onde, para não se expor mais aos riscos, desenvolveu-se avatares e a mente dos cidadãos é projetada nesse avatar que pode ser alugado. Eu vou surfar no Havaí, eu vou alugar o avatar de um havaiano, de um surfista. E assim vai, homens alugam avatares de mulheres e assim por diante. A realidade só é composta dos avatares e as pessoas atrofiam e adoecem, projetando a sua mente dentro dos seus quartos escuros, naqueles robôs, naqueles avatares. Parece que a tecnologia, parece que o filme, na realidade, a arte, está imitando a vida real na medida em que a gente vai percebendo esse esfriamento. Eu me lembro até de uma ideia, de uma frase bíblica, né, que fala que vai chegar um momento que o amor vai se esfriar. Se não me engano, é uma frase de Jesus, vai se esfriar das pessoas. E eu percebo claramente isso, na medida que a gente prioriza a grana, prioriza a prosperidade e outras coisas, e esquece e exclui genuinamente o outro, a não ser
que me renda views, a não ser que eu possa fazer um story ajudando alguém, enfim, a não ser que eu possa divulgar, isso possa me render de alguma maneira. Talvez, e eu espero estar enganado, talvez eu esteja exagerando, mas eu queria que você prestasse atenção nisso e até comenta aqui se nota, mas sim, me parece de alguma maneira esse esfriamento, esse distanciamento como fenômeno coletivo e mundial, né? O que me sinaliza esse processo de adaptação cerebral, construção de outras sinapses que nos aproxima de um robô. A gente vai deixando as características humanas, até porque também elas doem, elas expõem, elas nos ameaçam de alguma maneira. A exemplo do filme Substitutos, né, para que a gente vive mais segurança, isso afeta a linguagem, isso afeta as crenças, isso afeta a política, enfim, a gente vai se tornando asséptico. Hoje em dia tudo frustra, tudo ameaça, tudo é um perigo, a gente está cético. E o cérebro responde a isso. Ele não é o gerador disso, mas como sempre foi desde o início, desde os homens e mulheres das cavernas, o cérebro vai simplesmente se adaptando e respondendo a esses novos tempos que nós estamos criando. A questão é perceber até que ponto isso acontece à sua volta e até que ponto você, de alguma maneira, não tem se adaptado a essa outra realidade que não é uma realidade humana, mas é uma realidade digital. Não acho que os robôs um dia tomarão conta de tudo, mas para mim o risco maior é que nós voluntariamente nos transformemos em robôs. Deixe o seu comentário aqui, quero saber o que você pensa sobre isso. Fique bem.